Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, você já sabe, né? Sempre baseado, claro, nos conhecimentos do mundo espiritual. Bem, hoje eu queria responder uma pergunta muito interessante. Ricardo, já que nós reencarnamos e nós temos dificuldades para passar, qual seria a lógica de nos esforçar para buscar esse tipo de abundância? Não seria uma forma de se revoltar contra Deus e não aceitar aquilo que a vida nos trouxe? Em 3 interrogações. Achei essa pergunta muito interessante, que eu acredito que simboliza a dúvida de muitas pessoas e talvez isso explique por que muita gente não sai do lugar. Gente, deixa eu fazer colocar a minha resposta fazendo uma outra pergunta. Será que pelo fato de uma pessoa estar doente, ela tem um problema de saúde, isso significaria que ela também deveria não buscar remédios, nem ir ao médico? Porque afinal de contas, seguindo essa mesma lógica, se você passa por um problema, porque nada é por acaso, então você tem que ficar por ele. Então, naturalmente, você deveria ficar sofrendo do mal de saúde, passando por suas dores, até o momento que você desencarnasse. Parece meio estranho isso, você não acha, não? Será que o fato da sua casa estar suja e nada acontecer por acaso, a gente não deveria deixar a casa suja? Afinal de contas, se você limpar ela hoje, amanhã, ela vai sujar de novo, e assim de novo. Para que forrar a cama, então? Não é? Porque a gente vai forrar a cama para daqui a pouco dormir nela de novo e desforrar? Percebe como, quando a gente pensa num sentido mais amplo, gente, é curioso que para outras áreas da vida a gente tem um nível de abertura maior para aceitar que a gente deve buscar o melhor, a gente deve arrumar a casa, né? A gente tem que cuidar do asseio, que a gente tem que procurar cuidar da saúde, mas curiosamente na vida financeira a gente cria um bloqueio. Olha só que coisa mais maluca, vocês têm que se questionar o que está acontecendo na sua cabeça. Porque o que acontece? Existe uma associação completamente equivocada que tem sido feita em algumas culturas, que é a ideia de você prosperar na vida material, né? Ser uma pessoa que tem uma saúde legal, que tem um bom trabalho, que cresce financeiramente, como se isso te afastasse de Deus. Como se você, com dificuldades financeiras que está passando, tivesse apenas essa única opção, semelhante a uma pessoa que, por exemplo, tem uma limitação de saúde e não tivesse outra alternativa a não ser aceitar a sua condição. E, gente, é óbvio que não é bem assim. Naturalmente, eu posso ter um problema de saúde e buscar todos os tratamentos possíveis. Talvez funcione, talvez não. Mas eu estou mostrando para o universo que eu estou em conexão, através do uso do meu livre-arbítrio, com a cura daquilo que me incomoda, concorda? Então eu estou curando a minha alma, eu não estou cruzando os braços. Com todo carinho, a pergunta me parece muito mais a desculpa do preguiçoso que tem medo de se expor, não quer sair da zona de conforto para poder ir em busca de algo diferente para ver se melhora na vida profissional, se consegue aprender a lidar melhor com o dinheiro. E aí, por ter essa dificuldade ou achar que não dá conta, prefere acreditar que isso é uma prova intransponível e que você não pode sair dela. Gente, isso é o mais completo absurdo. As pesquisas mostram que as pessoas que se tornam milionárias, vejam só, são poucas pessoas milionárias no mundo, mas de cada 10 milionários, quase 9 vieram do zero. Essa história de que a pessoa ficou milionária porque nasceu rica, herdou herança, ganha da loteria, é a menor parte. Quase 9 pessoas que se tornam milionárias vieram do zero. E muitas dessas pessoas geram empregos, né? Inclusive talvez para muitos de nós que estamos aqui, fazer a economia girar. Você já imaginou se essas pessoas tivessem ficado na pobreza? Se elas tivessem essa preguiça de não querer melhorar? Semelhante a uma pessoa que está com a casa suja e não quer arrumar? Uma pessoa que está doente que não quer ir ao hospital tomar remédio? Percebe? Então a abundância é uma necessidade, sim. Vocês têm que se libertar dessas crenças limitantes que você não tem como sair das dificuldades que você está passando. Não estou dizendo que você vai sair, mas que você tem? É claro que tem. É óbvio que nós temos possibilidade, no mínimo, de mudar a nossa maneira de se relacionar com as nossas potencialidades, de se organizar melhor para poder ter mais liberdade de administrar seu tempo, seus conhecimentos, aprender, gente, a fazer renda extra, a construir uma vida financeira melhor. A gente está na vida material. A saúde é tão importante, mas a vida material também é importante. Ela não é mais importante do que crescer espiritualmente, mas negar isso não vai fazer de você uma pessoa mais espiritualizada. Pelo contrário,
Hoje nós vemos que muitas instituições de caridade só funcionam porque tem pessoas que têm recursos financeiros para poder ajudar. Oração não paga conta. Então cuidado com aquilo que Jesus ensinou muito bem. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembra-se da parábola dos talentos? Jesus conta na parábola dos talentos algo muito claro. Aquele que Jesus critica é o servo que tinha um talento, que era uma moeda, e enterrou, como muitos de nós têm feito com essas crenças limitantes, fugindo da mudança que pode ter. Entendeu? Os talentos que foram multiplicados foram aqueles, né, que Jesus mais elogiou, né, do segundo e do terceiro servo. Enfim, espero que isso inspire vocês a sair de onde você está e se dar o direito de buscar prosperar, porque a sua prosperidade, a sua luz em todas as áreas, viver os seus sonhos, crescer espiritualmente, vai estimular um monte de gente do seu lado a fazer o mesmo. Fiquem com Deus, beijo no coração, obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem e até breve, até muito, muito breve.